Oi, tudo bom? Eu sou a Núbia, engenheira, especialista em regularização de imóvel, e hoje eu vim falar com você sobre um assunto que muita gente tem dúvida de como fazer, que é a subdivisão de lote, tá? Muita gente vem para mim e fala assim, olha, eu queria dividir meu lote porque eu comprei na época com a minha cunhada, o meu cunhado, nós compramos juntos, então metade está construído com a casa deles, metade com a minha, eu preciso dividir, cada um ter a sua matrícula individualizada, tá? Ah, preciso desmembrar. Então, quando a pessoa chega para mim falando isso, eu preciso desmembrar, eu faço uma pergunta para ela. Você quer dividir o seu lote? E na maioria das vezes a resposta é essa. Sim, eu quero dividir o meu lote. Então, aqui eu já vou dizer para vocês que o termo correto não é desmembrar, é desdobro, tá? Eu quero fazer um desdobro, que é o quê? A divisão de um lote em dois. Tá? Então, um desdobro, você vai fazer uma subdivisão, passar a ser dois lotes ao invés de um. E o desmembramento? O desmembramento, a grosso modo, é o quê? Quando você tem uma gleba que ainda não foi desmembrada, né? Você tem aquela porção de terra, mas você quer fazer um loteamento, por exemplo, né? Dividir em vários lotes, em mais de dois, vários lotes. Então você vai fazer um desmembramento. Você vai desmembrar aquela porção de terra daquela gleba para conseguir fazer esse loteamento, tá? Então, quando você quer somente dividir o seu lote, sua porção de terra ali do seu terreno, em dois lotes, aí o nome correto é desdobro. Tá, mas eu consigo fazer isso sempre? Vai depender. Depende do quê? Da legislação municipal. O desdobro, ela não é regularizada, né, ele não é regulamentado por uma legislação federal ou estadual, é sempre do município. Então a gente tem que verificar se o município tem uma legislação para um desdobro que sempre está em vigor, ou se é somente em tempos de anistia, ou como está escrito na legislação. Além disso, você tem que verificar a área que é exigido, a área final, né, exigido, e a área, tamanho da testada, que é a frente do imóvel. Então, sempre vai estar na legislação se é permitido e, se for permitido, quanto que ao final dessa divisão tem que ter em cada lote, tá? A maioria das vezes, a testada mínima, que a gente chama, que é a medida da frente do imóvel, é mais ou menos de 5 metros. Já vi testada mínima de 8, por exemplo. Então, você sempre tem que atender aos requisitos que a legislação municipal define, tá? Então, sempre é a área de testada mínima e a área total final, tá? Não adianta você conseguir ter a testada mínima exigida, só que ao final a área de cada terreno ser menor do que a exigida. Então você sempre tem que chegar na testada mínima e a área final total de acordo com a lei municipal, tá bom? Você conseguiu entender o que, que é um desdobro, o que, que você precisa ter para subdividir o seu lote? Se você tem mais dúvidas em relação a isso, pode deixar aqui para mim que eu vou te responder, tá bom?